Muito bem, é muito lindo saber que a nossa vida, quando nós vivemos, não estamos apenas vendo o tempo passar, os dias passarem, mas nós estamos escrevendo história. Não apenas a nossa história, mas quando fazemos parte da igreja, quando fazemos parte dessa tão grande nuvem de testemunhas, de homens e mulheres, de crianças, adolescentes, jovens, adultos, velhos, que fizeram parte ou fazem parte da história da igreja, da história aquela linhagem que tem buscado a Deus em primeiro lugar, que tem buscado o Senhor, que deseja conhecê-lo mais e mais. Estamos escrevendo a história do povo de Deus, a história da vitória do Senhor sobre o mal através de homens e mulheres de fé. Heróis da fé. E essa galeria tão linda, constante aqui em Hebreus capítulo 11, vai nos citar também alguns nomes. Vamos ver em Hebreus 11, o versículo 32 e o 33. Depois de citar vários nomes e os seus feitos, o escritor da carta aos Hebreus diz: "E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões." Sim, que texto maravilhoso! Em apenas 2 versículos, quantos nomes, quantas histórias citadas. 6 aqui são citados, dentre eles vemos juízes: Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, o rei Davi, Samuel, profeta e sacerdote, e profetas, que por meio da fé subjugaram reinos. Talvez você pense qual a importância de subjugar um reino. Nós sabemos que os reinos, os governos, ou eles trazem paz para o povo, prosperidade para o povo, alegria para o povo, ou eles trazem opressão, dor, perseguição, maldade. É sempre assim. Nós vemos os governos abençoados, os governos prósperos. Nós vemos na história da humanidade que onde as nações buscavam e seguiam os princípios judaico-cristãos, eram nações prósperas e abençoadas, como foi Israel, como foram as nações da Europa, baseando a sua constituição por serem nações cristãs na palavra de Deus. E quando se busca a palavra de Deus, o ar é mais livre, há uma leveza, a presença de Deus é real, a graça do Senhor, e a prosperidade, a ordem, a riqueza, a alegria, a paz, a segurança. Porque os princípios bíblicos trazem: não matarás, não furtarás, não adulterarás, não mentirás dizendo falso testemunho, não cobiçarás, mas honra a teu pai e tua mãe. E quando a Constituição se baseia nos princípios da Palavra de Deus, então o povo é feliz, porque nós fomos feitos por Deus, para Deus, e é Deus quem nos dá esta alegria em seguir a sua palavra. Nós vemos que o mundo seria um paraíso se a lei do Senhor fosse obedecida. Se em todas as nações, a partir de hoje, ninguém matasse, ninguém roubasse, ninguém adulterasse, ninguém falasse mentira, ninguém cobiçasse, e todos tivessem uma família estruturada e feliz, nós teríamos o céu na terra, nós teríamos um paraíso no nosso planeta. Teríamos segurança, teríamos paz, teríamos alegria, teríamos e veríamos nossa família caminhando em alegria, em paz. Isso seria algo tremendamente maravilhoso. Mas nações cujas constituições não estão baseadas na palavra de Deus, então começa a vir tudo aquilo que é ruim. Família ou não existe,
ou ela é atacada pela imoralidade, pela prostituição, pela pornografia, pelo incesto e por tantas outras coisas que tiram a segurança das pessoas, a segurança das crianças, a segurança dos jovens, a segurança dos casais e das famílias. Quando a Constituição não é baseada na palavra de Deus, a violência, aqueles que não cedem àqueles princípios são mortos cruelmente. Então, nós vemos que a palavra de Deus, ela traz base, princípios. E aqui nós vamos ver como Deus usou pessoas para trazer bênção para todo mundo. E ele diz, me faltará tempo para falar sobre Gideão. Gideão, ele surge na história de Israel em um tempo muito especial. Em um tempo em que Israel estava empobrecendo, ficando cada vez mais pobre por causa dos assaltos. Não um assaltozinho, um ladrão daqui, outro ladrão dali, mas uma máfia, um exército composto por mercenários, midianitas e povos e pessoas de várias outras nações que vinham para saquear, para roubar. Passavam como um arrastão sobre Israel. E o povo ali estava, sem líder, sem buscar a Deus, fazendo também coisas erradas, à mercê dos seus próprios pecados. Então aqueles arrastões vinham, levavam as crianças, os jovens para serem escravos, levavam o gado para si, levavam o produto da terra, as uvas, as romãs, os figos, o trigo, a cevada, e deixavam o país sem nada. Arrastões de roubo dos midianitas e povos e exércitos mercenários. Gideão é usado por Deus de uma maneira sobrenatural para, através de apenas 300 guerreiros, vencer este exército de 120 mil. Com a estratégia que Deus lhe deu, ele foi um herói da fé. Ele obedeceu, ele cumpriu, ele creu que com 300 Deus livraria o seu povo. Que não seria por um número grande ou pequeno, mas seria pela presença de Deus no meio do seu exército. E Deus continua fazendo isto hoje. Deus continua nos mostrando como que, de maneira tão maravilhosa, Ele age independente da força humana, da força do cavalo, da força da guerra, da força do dinheiro, da força das estratégias humanas. Deus, Ele opera. Deus tem humor para mostrar com um pequeno Davi vencendo o gigante Golias, um adolescente com uma funda vencendo um gigante que era expert, que era campeão no seu país, entre todos os guerreiros, todos os soldados, em todas as modalidades de luta. Deus mostrando como que através de Davi, ele venceu o gigante Golias, ele venceu o exército filisteu, ele venceu o inimigo. Sansão, o menino que nasceu por palavra profética e era cheio do Espírito Santo, de uma força sobrenatural. Quantas vezes o Espírito Santo veio sobre Sansão e ele, de uma maneira assim sobrenatural, venceu o inimigo, venceu os filisteus. A Bíblia fala de Jefté. Jefté, quando Amon, quando as nações vizinhas vieram para lutar contra Israel, Deus levanta Jefté. E apesar de ser uma pessoa não tão querida pela sociedade, ter sido rejeitado pelos seus irmãos, Deus o levantou para uma façanha tão grande de vitória para toda a nação de Israel. Jefté. Baraque é o general na época de Débora, que vai lutar contra os sírios, e ele luta e vence aos inimigos de uma maneira tão maravilhosa, Deus usando Débora, usando Jael, uma mulher casada com Queneu, com Éber. Deus usa a fraqueza
para mostrar a sua força, para mostrar o seu poder. Heróis da fé. Subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões. Quem fechou a boca dos leões? Daniel. Através de quê? Da oração, da presença de Deus com ele. E a Bíblia nos conta que quando tiraram Daniel da cova, porque o rei veio ali e gritou: Daniel, Daniel, meu amigo, quem sabe o teu Deus a quem você serve tão fielmente pôde salvar, livrar você dos leões. E Daniel, depois de passar a noite toda ali naquela cova, junto com aqueles leões, ele grita: ó rei, vive para sempre. Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões. Eu estou bem, ó rei. E o rei diz: Daniel, você está vivo. E mandou tirar e içar Daniel daquela cova. E diz a palavra que os inimigos de Daniel, aqueles que o acusaram, aqueles que deduraram Daniel diante do rei, eles com as suas famílias, suas esposas, crianças, ele com a sua família, quando estavam sendo lançados na cova, a mesma cova, estavam ainda no ar quando os leões os estraçalharam, mostrando que aqueles leões estavam realmente famintos, mostrando que foi Deus que livrou Daniel. Vamos orar. Vamos orar para que sejamos também pessoas de fé, heróis da fé. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Confesso que sou um pecador, que tenho vivido longe dos Teus caminhos, que não tenho feito a Tua vontade. Mas confesso que Te quero, Senhor, como meu Deus, meu Rei e meu Salvador. Entrego a Ti a minha vida, Te entrego o meu coração. Com tudo que sou, com tudo que tenho, sou Teu, Senhor. Recebe-me e guia-me no Teu caminho para fazer a Tua vontade todos os dias da minha vida. Eis-me aqui, usa-me, usa-me. Amém. Pai, que cada pessoa que nos assiste seja alcançada em seu lar com a Tua presença, a cura das enfermidades, com o Teu suprimento, com a Tua fartura, com a Tua alegria, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.